Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé e o milagre. O milagre tem um incrível poder de fazer a diferença. Entretanto, requer uma ação de nossa parte para que se possa liberar este poder. E é por isso que precisamos aprender como administrar um milagre. Para vivermos em meio a milagres, devemos estar dispostos a administrá-los, e isso significa que precisamos gerenciá-los, assumir a responsabilidade por eles. Não existe método algum capaz de servir a todos com relação à administração de milagres. A maneira como Deus cura uma vez pode não ser a mesma como irá curar em outro momento. Por exemplo, há também a parte estimulante sobre a administração do milagre, porque para isso precisamos ouvir a voz de Deus e usar a sabedoria que Ele nos dá. Por exemplo, junto à porta do templo chamada Formosa, Pedro e João administraram o milagre ao declararem a cura do coxo. No entanto, eles deram um passo a mais. Pedro ordenou que o homem se levantasse e andasse, e então, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Apesar das palavras de Pedro serem repletas de fé, o milagre de cura não se concretizou até que Pedro ajudasse o homem a se levantar. Muitas vezes, o milagre ocorre somente depois que é iniciada a administração da situação. Também vemos isso quando Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Essa cura requeria um toque de Jesus, bem como a dos 2 cegos em Mateus 9. O Senhor tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mateus 14, versículos 29 e 30. Em outra ocasião, Jesus curou um homem cego ao esfregar a sua própria saliva nos olhos dele. Marcos 8, versículos 22 a 25. Ele capacitou Pedro a andar sobre as águas, ao chamar o seu discípulo e ordenar-lhe que fosse até onde ele estava. Mateus 14, versículos 28 a 32. Esses exemplos demonstram que há sempre uma ação requerida na administração de um milagre. Jesus e os discípulos, muitas vezes, administravam os milagres pedindo à pessoa que fizesse algo que essa não poderia realizar anteriormente, a fim de demonstrar o poder de cura de Deus. Quando Cristo curou um homem que tinha a mão ressequida, disse àquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã, e a mão ficou sã como a outra. Mateus 12, versículo 13. Antes o homem não teria como estender a mão ressequida, mas pela palavra de Jesus, ele o pôde e o fez. Você também pode administrar milagres ao simplesmente pedir à pessoa que faça algo que ela não poderia fazer antes. Milagres pertencem a uma realidade totalmente espiritual. Salmo 34, 8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Para vivermos em meio a milagres, precisamos estar dispostos a anunciar Jesus, o operador de maravilhas. Os muitos milagres de cura operados por ele foram eventos que utilizou para fazer publicidade do poder do seu Pai. Os milagres que Jesus nos concede hoje em dia têm o objetivo também de glorificá-lo e de anunciar o seu poder. Portanto, não descarte a ideia de que, em parte, o propósito de um milagre diz respeito a você aprender como anunciar o operador de maravilhas. Na realidade, o milagre em si é simplesmente outra maneira de Deus anunciar a glória do seu Filho, atraindo os perdidos para si mesmo. A cura do coxo junto à porta chamada Formosa provocou uma grande comoção, e Pedro e João foram rapidamente cercados por uma multidão desejosa de ver do que se tratava todo aquele tumulto. Os discípulos e o ex-coxo tornaram-se anúncios ambulantes de Jesus. E a primeira coisa que os apóstolos fizeram, depois de serem usados pelo Senhor para curar aquele coxo, foi desviar toda a atenção deles mesmos
e dar toda a glória pelo milagre a Jesus. Pedro e Paulo glorificaram a Cristo ao declararem com ousadia que ele foi quem de fato curou aquele homem. Os apóstolos aproveitaram a ocasião e pregaram a respeito do Salvador a toda a multidão. Um dos principais propósitos do Senhor, na realização de sinais e maravilhas, como eu disse, é o de glorificar Jesus e anunciar a mensagem de salvação ao maior número de pessoas. Mas por que alguns milagres atrasam ou simplesmente não acontecem? Deus deseja que os seus filhos tenham experiências miraculosas, assim como os cristãos do primeiro século. Logo, se os milagres não acontecem, há algo errado conosco? Não. Se eles não ocorrem, não há culpados, mas há uma explicação para isso. Cada milagre consiste em duas partes: a atuação do poder de Deus e a fé do ser humano. O Salmo 103:3 afirma que o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Esta é a parte do Criador. A nossa está descrita nas seguintes palavras de Jesus: por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Vamos ver os motivos porque alguns milagres atrasam ou simplesmente não acontecem. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque os objetivos dele são diferentes dos nossos. O Senhor se baseia em uma agenda diferente. Deus tem um plano e um cronograma. E geralmente o sistema que ele adota não coincide com o nosso. O exemplo clássico dessa realidade, descrito no Novo Testamento, foi quando Jesus permitiu que o seu amigo Lázaro morresse de uma doença. O próprio Salvador estava a alguns poucos quilômetros de distância e poderia tê-lo socorrido facilmente. Devemos lembrar que a agenda de Deus sempre inclui salvação de almas. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, muitos judeus creram nele. Vários aspectos interessantes a respeito dessa passagem demonstram que a agenda do Senhor é diferente da nossa. Primeiro, Jesus deixou claro para todos que aquele milagre era diferente dos demais, porque ele havia preparado tudo deliberadamente para glorificar a Deus e provar aos céticos que tinha sido enviado por Deus e que era o próprio Deus. Deus enxerga por uma perspectiva muito mais ampla. Nós visualizamos apenas uma porção do todo. Ele vê tudo claramente. Nós vemos apenas em parte. Às vezes, o Criador não age exatamente como pedimos, porque tem em mente um plano muito mais abrangente. Às vezes, os nossos alvos acabam sendo engolidos pelos planos de Deus. Entretanto, quando as nossas orações e a nossa agenda estão de acordo com os propósitos divinos, colocamos-nos em posição de receber os milagres que o Senhor tem a oferecer. Há ocasiões também em que Deus não realiza milagres porque deseja fortalecer a nossa fé. Em Mateus 17, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Anteriormente, eles haviam curado muitos doentes e expulsado espíritos malignos. Então, porque a sua fé fracassou naquela ocasião, o jovem possesso, de acordo com o relato de seu pai, agia como louco. Talvez esse comportamento bizarro tenha assustado os discípulos. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos se aproximaram de Cristo em particular e perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, versículos 19 a 21. Jesus disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Cristo deseja que creiamos antes de ver o milagre acontecer. O simples fato de crermos que Deus tem poder para cumprir as suas promessas
e cremos que Ele fará, ajuda muito para alcançarmos um milagre. Entretanto, muitas pessoas têm dificuldade para isso. Foi custoso até para os discípulos e eles conviviam, como sabemos, com Jesus e o viram realizando milagres quase diariamente. E após a ressurreição do Mestre, não creram que Cristo estava vivo e simplesmente voltaram para a pescaria. Eles não sabiam como agir nem como crer. O que estavam fazendo naquele barco no mar de Tiberíades, descrito em João 21, eles haviam estado com o Salvador ressurreto e tudo em que conseguiam pensar era voltar às práticas antigas e ir pescar. Se você percebe, por exemplo, que a sua fé oscila quando ora pedindo milagre, simplesmente siga o exemplo dos apóstolos. Não retorne às práticas antigas. Em vez disso, espere no Senhor e deixe que o Espírito dele habite em seu coração e fortaleça a sua fé. Provavelmente Deus está apenas esperando que você confie mais nele. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor a cada dia fortaleça a nossa fé. Muitas vezes fraquejamos, esquecemos-nos que Tua palavra é verdadeira e que o Senhor vela para cumpri-la. E por isso, deixamos de lado as promessas. E neste momento nós estamos aqui nos comprometendo, Pai, a acreditar cada dia, Pai, que viveremos em meio a milagres, que viveremos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, nesse dia de hoje, nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória e pelo milagre. Visita aqueles que estão doentes, opera a cura, opera o milagre. Visita os que estão endividados, os que estão passando por necessidades, por até fome. Envia a provisão e visita cada casa e cada lar, restaurando o casamento, fazendo com que toda discussão, todo conflito seja paralisado agora em nome de Jesus. Mas coloque em cada casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.